Dia de prova, domingo, hein, gente? Tá chegando aí o Enem e você tem que estar preparado, você tem que estar com os assuntos ali na ponta da língua. Aliás, nem precisa mais estar na ponta da língua, na ponta do lápis, né, professor? Do lápis. Estou recebendo aqui o professor Dedé, professor Hudson. Dedé. Boa tarde. Muito conhecido pelos alunos como Dedé. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Gelson. E o Lineker, que está aqui, ó, com a gente. Tudo bem, Lineker? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Ele, especialista em história, e história e geografia são os assuntos que a gente vai tratar aqui hoje. Primeiro, eu quero colocar na tela para você, estudante, candidato, os assuntos que você deve ter atenção e aí a partir daí a gente vai comentar direitinho. Em geografia, para o Enem, você tem que saber conceitos geográficos e cartografia, é a dica dos professores aqui do Madre Savina. Geografia agrária, questões ambientais, geografia física, geografia humana, que temos mais industrialização e urbanização, globalização, população mundial e geopolítica. Esses são os assuntos assim que você tem que estar pronto para responder na prova. E eu vou falar sobre alguns deles, começando por geopolítica, professor Dedé. Todo mundo está olhando ali para a região da Europa Central, a guerra da Ucrânia com a Rússia. Há uma preocupação muito grande, inclusive, com o desdobramento dessa guerra. Mas, independente da situação de paz ou não, o que é que o estudante tem que saber nesse assunto? Bom, boa tarde, né, a todos, inclusive, estou de volta, do ano passado a gente veio, né, com a parceria do Madre Savina. E aí a gente passou naquele tempo? Graças a Deus, né? Porque quem assistiu passou. Justamente, os dedezinhos, né, deram certo. Bom, gente, em relação à geopolítica, a gente tem um grande ponto de interrogação, né? Porque são vários, né, modelos geopolíticos, né, que a gente pode estudar, inclusive, né, ligados aos conflitos, como você falou, né, do Oriente Médio. Porém, não só o Oriente Médio, né? Quando a gente fala de Oriente Médio, a gente está falando ali daquele ponto de vista central, né, dos palestinos, israelenses. Nós temos também ali a área da Síria, né, com a Turquia, mas também a gente tem que tomar cuidado porque tem áreas que são meio esquecidas pelo aluno, né, e até mesmo pelos próprios geopolíticos, né, como no caso, né, do Iêmen. Né? O Iêmen está completando 8 anos de guerra civil e é considerado pela ONU hoje a guerra humanitária que mais destruiu e é a mais esquecida. Né? Então, até a própria ONU, né, condena e fala que o problema que existe lá no Iêmen entre xiitas e sunitas é uma problemática que, inclusive, não vai ter fim. Porque, na verdade, vai completar quase 10 anos, assim como é a guerra da Síria, que todo mundo achou que a Primavera Árabe iria encerrar aquele fato do Bashar al-Assad e até hoje, mais uma vez, estamos falando desses fatos geopolíticos nessa região. Né? Em relação... Aliás, guerras duradouras. Duradouras. Se você falar também, se a gente lembrar também que Coreia do Norte e Coreia do Sul nunca cessaram, né? A guerra, é mais uma guerra duradoura que pode entrar na prova. Inclusive, esse ano, mais uma vez, testes balísticos da Coreia do Norte em relação ao próximo mar do Japão já acionaram a geopolítica local, né? Inclusive resquícios da Guerra Fria, a gente não pode deixar de falar disso, né? Principalmente por conta dessa nova Guerra Fria. Como você falou aí no início, né? Nós temos aí os acirramentos entre Ucrânia, né, e Rússia, desde 2014, né, com a anexação da Crimeia, e a gente vai ver que também vai ser um conflito que vai permanecer ainda durante muito tempo. Tá, então, ó, guerra Rússia-Ucrânia, o aluno tem que estar atento. Tem que estar atento. A guerra do Iêmen. Do Iêmen, que é uma guerra esquecida. Nós temos também Nagorno-Karabakh, que eu acho que quase muita gente, né, não teve contato, mas Nagorno-Karabakh é uma região entre a Armênia e o Azerbaijão, aquela região ali, né, do Cáucaso. Né? Nós temos ali entre o Mar Cáspio e o Negro, e são ex-repúblicas soviéticas que também têm brigas religiosas. Né? Nós temos ali cristãos ortodoxos com muçulmanos, e é um enclave que fica ali dentro do Azerbaijão. Bom, mas aí essa questão envolve esse assunto que é os resquícios da Guerra Fria também? Também. Você colocou como um assunto importante para que os assuntos... Porque isso é a desagregação da União Soviética. São áreas, né, que, inclusive, se você for lembrar, na década de 90, a Iugoslávia se fragmentou e cada vez mais as etnias queriam independência, né, e autonomia política. E isso foi claramente, né, aparecendo durante esses períodos como essa guerra, né, nessas regiões de liberdade. Né? Então, vai aparecendo novas etnias. Nós temos, por exemplo, os curdos. A maior nação sem Estado do mundo, são 40 milhões, procurando, né, entre os 9 estados, né, um local para viver. Tá? Olha aí, tá aí. Então, geopolítica tem uns assuntos aí já para você ficar atento. Outro que eu queria tratar é globalização. Globalização é sempre um assunto, sempre tem globalização. Só que é difícil você entender o que é que desse tema vai cair. Globalização é muito amplo. É muito amplo. Só que dos últimos anos o que a gente vem percebendo é que a globalização está mais próxima da economia.
né? Então, a gente vê, por exemplo, a forma como a economia ela vem se apresentando durante esses últimos anos após as crises, né? Principalmente por conta da pandemia. No caso da pandemia, a gente vai ter que também colocar um pouco dessa globalização, os aspectos ligados à tecnologia. Se você for perceber, o comércio virou digital. Né? Então, a gente já tem o e-commerce, né? Então, essa parte é muito importante. E aí, a gente já pode ligar diretamente a parte, né, da uberização, né, dos entregadores. Aí já entra a urbanização. Então, essa parte da globalização econômica, ela é muito importante. Aliás, né? um dos temas tem aí urbanização... E industrialização. Urbanização e industrialização. Esses assuntos, eles meio que... Se conectam. Isso. O que de industrialização e urbanização você considera mais interessante para o estudante? É causa e consequência, né? Porque a urbanização, de certa forma, é atrair o público e o povo, né, para as cidades devido à atração dos empregos, coisa que é gerada, de fato, pelas indústrias, né? Então, quando a indústria ela é montada, né, a urbanização, de certa forma, é uma consequência. E o que a gente está percebendo, né, principalmente nas questões relacionadas à urbanização, é que nós vamos ter os problemas urbanos, principalmente por conta também dos deslocamentos, né? Além de tudo, das migrações, né? A gente colocou aí também a questão da geografia da população, mas a gente tem aqueles migrantes, né, que, de certa forma, são causa e consequência desse processo de urbanização forte. Aspectos históricos da industrialização no Brasil, eles devem preocupar o estudante? Quando começou? Sim, como foi incentivado? Inclusive é uma casadinha com a história, né? Porque nesse caso é um bate-bola que a gente faz, principalmente porque a industrialização, ela pega 3 frentes. Ela pega a sociologia, porque alguns estudiosos até falam que a industrialização, ela começa, de fato, a ciência da sociologia. A industrialização aparece na história, né, de fato, com as 3 revoluções industriais, e na geografia a gente tem a territorialização disso tudo, né? Hoje é importante o aluno saber, a gente não tem mais aquela concentração industrial que existia há 40, 50 anos atrás. Hoje o que a gente está falando é de uma deseconomia de mercado, é de uma descentralização, onde essas indústrias estão chegando cada vez mais próximas de centros que não existiam, como as cidades médias, né? Então, se tratando de urbanização e industrialização, as cidades médias elas já estão começando a tomar, digamos assim, um poder maior, né, dessa hierarquia. Acordo de Paris, aquecimento global, de também alguma maneira, é importante. O aluno tem que estar atento a isso? Isso, a gente inclusive, né, tem falado muito da questão do Pacto dos Plásticos, né, que tem sido feito durante esses 2 últimos anos, por conta também, né, da questão da proteção ambiental ao ambiente marinho, né? Muito se fala das florestas, da questão do oxigênio, mas o oxigênio é muito da questão do ambiente marinho também. Então, a gente vai ter a COP26, né, que foi a de Glasgow, e nós vamos ter agora essa próxima, né? E isso que no próximo ano a gente já estuda para cair na prova, mas também tem a COP, né, de Paris, que, digamos, puxou a orelha aí, né, dos países para a proteção ambiental. Para finalizar, no tema cartografia, mapas, qual é o assunto que o senhor diz para o aluno? Olha, esse aqui você tem que estudar porque isso aqui... Isso é o primeiro assunto do começo do ano, da disciplina de geografia, né? A gente começa com os conceitos básicos da geografia. Positivismo, possibilismo, determinismo e alguns outros conceitos de lugar, espaço, território, região. Porém, a cartografia ela está muito presente nas provas, principalmente nas primeiras questões. Então, é importante que o aluno saiba casar, ele tem que gostar um pouquinho da matemática, né? Porque a cartografia aparece isso. Mas o que a gente está percebendo é que os mapas hoje estão vindo em um novo formato chamado de anamorfoses. Anamorfose. O que seriam isso? O mapa ele já é uma distorção, né, própria da realidade, porque o globo é a perfeição, digamos assim. Mas a distorção que a gente percebe é das questões críticas relacionadas a determinados temas. Então, vamos lá, Joelson. Se eu quiser fazer um mapa, por exemplo, sobre a pobreza no Brasil, quem seria o destaque? Vamos colocar o Piauí, vamos colocar algumas regiões do Nordeste. Como é que viria o mapa de anamorfose? Viria ele deformado em maior aspecto. Então, ele veria mais destacado. Então, esses mapas, eles já estão vindo de maneira mais presentes nas provas. E é uma nova maneira, uma nova visão da cartografia. Além de falar de território, ele comunica uma informação Ele comunica social, uma informação e ele dá um novo caráter à cartografia. Interessante. História. Vamos falar de história agora. Atenção, estudante, candidato, Enem. Fique ligado. Largue os livros e ligue a TV. Aí está. História. Segundo reinado. Fique atento ao segundo reinado. Dom Pedro II. Isso. Línica, vai dizer, se eu estiver errando, você vai dizer, você provar. Era Vargas, Estado Novo. Exatamente. Brasil Colônia, fique atento. Independência do Brasil, olha só, gente. Aliás, 200 anos da independência. Não é possível
que esse assunto não seja um dos mais cobrados. Isso, o fato de estamos vivendo esse período agora de 200 anos, faz com que esses assuntos sejam, de fato, mais recorrentes numa prova de história? A gente aposta nessa possibilidade porque esse ano, como você falou, são 200 anos da independência do Brasil e além do fato de ter os 200 anos da independência, recentemente o coração de Dom Pedro I esteve no Brasil. Então, assim, por ser uma data simbólica, ser uma data redonda, digamos assim, a gente aposta na possibilidade. Também pelo fato de ser um assunto recorrente. E a gente pode analisar tanto o processo que levou à independência do Brasil, mas também a gente pode analisar revoltas que foram desencadeadas, como a Confederação do Equador, que tem como o caráter principal o fato de não ter aceitado a Constituição de 1824, e essa também é uma aposta que a gente pode fazer, trabalhar esse cenário ligado às constituições no Brasil. A Constituição de 1824, ela é a primeira Constituição do país e ela é uma Constituição outorgada, ou seja, ela é imposta pela figura do Dom Pedro I. Então, a gente pode estar trabalhando também sobre isso. E todo o desenrolar que a independência vai trazer, como a gente citou também aqui, a questão do segundo reinado, que é uma continuidade, as revoltas que vão acontecer também no período regencial, que pega exatamente o período entre primeiro e segundo reinado. São muitas revoltas num período curto. Então tem que ficar atento a esses levantes aí. Exatamente. Assim, eu sempre falo para os alunos sobre a história do Brasil. É muito provável que revoltas caiam nessa prova. A questão é saber qual delas estará lá. Então a gente sempre tenta agrupá-las. Então, tá? Estudantes, não se revoltem, estudem as revoltas. Exatamente. Se cair, fique pronto para elas. Agora, nós temos muitos... Inclusive, eu boto minha tela de novo, porque nós temos ali muitos assuntos do primeiro reinado que estão diretamente ligados ao processo de independência. E eu percebo que você deu destaque mais à independência do que propriamente ao primeiro reinado, que é relativamente curto. Sim. Por que o segundo reinado é mais importante? Eu senti isso na lista. O segundo reinado, a questão é pela duração, né? São 49 anos de Dom Pedro II, então você tem muitos mais aspectos a serem debatidos, como, por exemplo, a questão abolicionista, né? A escravidão acaba em 1888, então é um processo que pode ser discutido de muitas maneiras. A prova de humanas, em geral, ela tem como uma característica esse diálogo entre disciplinas. Como o Dedé bem falou aqui, ele fala que a questão da urbanização, da industrialização, por exemplo, ela pode conversar com a história, com a filosofia, com a sociologia. Então, a gente pode trabalhar a história na questão da abolição, tanto o processo que levou à abolição, como a consequência que essa abolição ela vai ser um dos motivos que vai levar à crise do Império e à queda do Império, o início da República em 1889. Como a gente pode também trabalhar a questão dessa herança histórica até hoje, a questão do racismo no Brasil, e esses debates, eles têm sido recorrentes nas provas. Aliás, aproveitar essa oportunidade, porque você está falando aí de proclamação da República, Estado Novo era Vargas, aí Sim. Tem Revolução Militar de 1964. Muitas vezes os estudantes não sabem mais como tratar isso. É golpe, não é golpe? É revolução, não é revolução? Esse tipo de preocupação, ele precisa ter numa prova como essas que estão sendo feitas agora pelo Enem? A preocupação maior que o aluno deve ter é no contexto que levou aquilo, tá? Essa questão de golpe, revolução... o senso comum entende que revolução seria algo, até, de certa forma, um elogio. Legítimo. Isso. E, na verdade, o que a gente entende por revolução é aquilo que transforma o meio, aquilo que transforma o contexto social. Não necessariamente positivamente ou negativamente, tá? Por exemplo, a ditadura, como você falou, ditadura civil-militar, esse é o termo mais correto. Por que ditadura civil-militar? Porque a gente vai ter um governo, de fato, liderado por militares, mas que teve um amplo apoio nacional. Sim. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade, em 1964, reuniu milhares de pessoas. Então, assim, há um apoio civil naquele momento, tá? E se a gente pegar um contexto social, houve uma grande transformação para a maioria das pessoas? Não.
Tanto que ainda hoje, muita gente discute se aquele momento realmente foi tão tenebroso como se diz, porque para muita gente não houve uma grande transformação no dia a dia. O cotidiano continua. O cotidiano, em geral, segue. Agora, então não se apegar a esse conceito e tentar entender mais o contexto que surgiram. Bota bem a lista da história de novo, para a gente dar uma olhadinha e falar a respeito de outros períodos, porque tem um período aí que me chamou a atenção, a lista de história. A parte de... Tá lá, ó. Tem a independência do Brasil, já falamos, República Oligárquica, Brasil pós-redemocratização. Estou falando de 85 para cá. Exato. O que mais deve chamar a atenção dos estudantes? Porque aí está envolvendo assuntos contemporâneos, inclusive. Isso. Assuntos contemporâneos, eles são até mais difíceis ao professor, porque a história, quanto mais distante você tiver dela, menos paixão envolvida naquilo, então você tem um olhar mais amplo do acontecimento. O que a gente pode imaginar que venha a cair sobre a democratização? Constituição de 1988, né, que em outubro fez 34 anos. Então, é a Constituição Cidadã, que vai trazer muitas novidades, a questão da demarcação de terras indígenas, de território quilombola, a ideia da igualdade entre homens e mulheres, a Constituição traz a ideia de que homens e mulheres devam receber na mesma função, valores iguais. Também a ideia do voto dos analfabetos, que aí a gente pode fazer uma discussão em relação a isso no campo da sociologia, né, como a gente falou aqui. Hoje, a história, dificilmente você vai encontrar uma questão de história conteudista, tá, que traga ali um conteúdo fixo do assunto. A maioria das questões de história vão dialogar, tá? Por exemplo, em história geral, a gente pode citar o iluminismo, que vai trazer aqui uma discussão com a filosofia, tá? Que aí pode trazer Rousseau, Voltaire, Montesquieu e muitos outros pensadores da época. A gente pode trabalhar, por exemplo, como o Hudson falou aqui, da globalização. Então, a gente pode trabalhar questões de trabalho hoje em dia. A questão da uberização, ela também pode ser trabalhada na história. O aluno tem que discorrer sobre ou não? As provas são objetivas. Objetivas. Ele só precisa compreender esse Mas a parte de globalização da redação, ela é forte. Porque, o que o próprio Lineker falou da questão do iluminismo, a prova é praticamente fato social. Então, ela vai te dar uma problemática e aí você vai ter que discernir sobre aquilo, né? Então, a casadinha de história, geografia, redação, atualidades é importante. E a filosofia e a sociologia. Então, para a prova de redação, aqui, ó, dupla. Que vai ser. Exatamente. A coisa está por aqui. Eu queria só fazer uma observação em relação aos tópicos que eu coloquei. Fazer uma pergunta para você. Você acha que o Botafogo sobe? Vai para a Libertadores? Não. Pois é mais fácil cair questões agrárias do que o Botafogo ir para a Libertadores. É mais fácil questão agrária? É mais fácil. Então é na questão agrária que nós vamos se salvar. Vai todo ano cair questão agrária. Porque quem é o carro-chefe do Brasil? É a agricultura. Então vai ter commodities, né? Vai ter esse aspecto econômico do Brasil como um carro-chefe e até propaganda mesmo do Brasil. Então, assim, cuidado, né, ao tentar fazer uma questão de maneira muito afoita, porque 30% dessas questões elas são fáceis e as outras precisam, como o próprio Lineker falou, de um entendimento da questão. Nossas questões são muito interpretativas e muitas vezes a resposta está nela. Né? Então, você precisa, né, ter esse conhecimento e também uma tranquilidade. Tá certo? Professor Dedé, professor Lineker, muito obrigado aos dois, obrigado pela presença. Boa tarde. Obrigado. Lembrando que nós vamos ter, né, nossa revisão, carreta, tá? Aprovação no shopping, Teresina Shopping, tá? Em 15 horas esgotou os ingressos, lotado, tá? Então, nós vamos estar lá no Teresina Shopping. Um abraço para os nossos alunos e uma boa prova, né, no domingo. Os dedezinhos. Muito bem. Lineker, um abraço. Um abraço, agradecer aos alunos e lembrando que a prova de humanas, ela também é importante por conta da redação, tá? Repertório cultural depende muito do conhecimento de humanas, então essa prova tem tudo para ser uma excelente prova. Boa sorte aí para os alunos e a gente se encontra sábado na revisão. Tá aí, muito obrigado aos dois, muito obrigado.